Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 146 de E o Resto é História, com o de sempre, Rui Ramos, João Miguel Tavares. Bom, aqui há uns tempos nós falámos assim muito passagem do Alasca e de um estranho hábito que havia antigamente e que hoje parece difícil de compreender. A venda de territórios entre Estados, como se fosse assim uma transação de propriedade entre entidades privadas. Ora, há pouco mais de um mês passaram precisamente 155 anos sobre a venda do Alasca aos Estados Unidos por parte do Império Russo. O negócio fecha 30 de março de 1867 por 7,4 milhões de dólares, qualquer coisa como 140 milhões de dólares a preços atuais, ou se preferirem em euros, cerca de 130 milhões de euros. Uma pechincha, tendo em conta que o Alasca tem qualquer coisa como 1,5 milhões de quilómetros quadrados. A terra, na altura, estava realmente barata. Aliás, note-se que o novo banco perdeu no ano passado mais do que isso com uma única empresa de Luís Filipe Vieira. Portanto, nós ficámos... Perdemos um Alasca o ano passado. Rui, mesmo assim, a verdade é que parece que essa compra de há 155 anos causou polémica, desagradou a muitos americanos que a consideravam um negócio corrupto. Portanto, esta é uma daquelas histórias extraordinárias que só pode entusiasmar quem nos ouve e quem nos vê. Em primeiro lugar, Rui, propunha-te então que nos contasses como é que o Alasca ficou nas mãos do Império Russo e por que raio é que o Império Russo decidiu vendê-lo aos Estados Unidos a preço de saldo em 1867. Comecemos então por saber como é que a Rússia estava na América. Nós temos uma ideia de que a expansão europeia para o resto do mundo, nos séculos XVI, XVII e XVIII, foi uma questão de navegação de alto mar, navegação nos grandes oceanos, no Atlântico, no Índico e no Pacífico. Mas isso é do ponto de vista da Europa Ocidental, que partiu para o resto do mundo precisamente a partir dos seus portos no Atlântico. Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, França, chegaram à América por mar, através do Oceano Atlântico. A expansão russa seguia um caminho completamente diferente. É uma expansão que avança pelo continente euroasiático, certo. Desde o século XVI. Portanto, é mais ou menos contemporânea da expansão da Europa Ocidental. Há quem diga que também é um mar, mas um mar de terra. Não é? Um mar e é também atenção, e é uma expansão que não é feita caminhando pela terra, é feita usando os rios. Okay. Os rios da Ásia, enfim, combinando rios com alguns percursos terrestres, e é assim que chega ao Pacífico. É uma exploração feita por... É uma expansão, aliás, feita por... há uns exploradores, mas há sobretudo negociantes e há sobretudo caçadores e caçadores de peles. As peles dos animais eram o grande negócio que atraiu os russos para a Ásia a partir do século XVI e é a grande base do comércio. É um comércio extraordinariamente lucrativo. Okay. Esse de caçar os animais, recolher as peles e depois serem preparadas para serem vendidas, ou, enfim, para os mais variados usos, desde vestimento até tapete, enfim, tudo e mais alguma coisa. E foi assim que chegaram, quer à China, quer depois ao Pacífico, em 1648. Portanto, em 1648 os russos estão no Pacífico, um mar a que os europeus ocidentais chegaram através dos oceanos, através da navegação. E à medida que exploravam terras, elas iam ficando parte do Império? Digamos que aquilo não eram terras de ninguém e, portanto, eles iam avançando e é um avanço sobretudo de privados, diríamos nós hoje, isto é, de entidades privadas. E depois, enfim, o Império Russo vinha atrás e vinha colocando, através dos exploradores oficiais, vinha marcando o território, reclamando os territórios, fixando algumas, às vezes, uma pequena guarnição, um representante local, mas uma coisa muito dispersa, muito rara, digamos assim. Mas até nisso é parecido com a expansão atlântica, não é? Mas é um bocadinho, mas é por terra. Portanto, eles chegam ao Pacífico e é aí por volta do princípio do século XVIII, 1732, segundo alguns autores, de certeza nos anos 40 do século XVIII, 1741, quando há
quando há umas explorações de um capitão dinamarquês ao serviço do czar Pedro o Grande, que é Vitus Bering, aquilo é o Estreito de Bering, que deu o nome. Não foi ele que deu o nome, aliás, foi um navegador inglês mais tarde que deu o nome de Bering, porque sabia que ele tinha estado lá a fazer aquelas explorações. Repito, são sobretudo caçadores, comerciantes de peles, neste caso aqui atraídos pelas lontras marítimas, que é um novo negócio de peles que eles abrem. E, portanto, passam para a América. Nunca há uma grande fixação russa na América. No fim do século XVIII não há mais do que 700 russos naquilo que hoje nós conhecemos como Alasca. Certo. Nunca chegam a ser mais de 1000, enfim, para 1,5 milhões de quilómetros quadrados, quer dizer, 1000 certo, pessoas, não é muita coisa. A Igreja Ortodoxa interessa-se pela missionação lá, estabelece algumas igrejas, tenta converter alguns indígenas, e ainda hoje há cristãos ortodoxos no Alasca, precisamente descendentes de indígenas convertidos ao cristianismo pelos missionários russos que lá atuaram, mas quer dizer, mas não é propriamente uma grande colónia russa. Agora, como é que daí se passou... Até pelas condições climatéricas também. Sim, não era... Às vezes houve europeus que se fixaram em territórios igualmente inóspitos à partida, mas aqui também não havia um grande interesse. Isto é, havia as peles e não parecia, no princípio do século XIX, haver muito mais coisas. Atenção, quer dizer, o Alasca do petróleo, o Alasca do ouro, do fim do século XIX e do meados do século XX, não é esse Alasca de que estamos a falar. É um Alasca que é uma enorme massa montanhosa, com enormes florestas, com muito pouca população indígena também, calcula-se umas dezenas de milhares, 30 mil, 40 mil, não devia haver mais do que isso também nesta área toda. Portanto, aquilo não era propriamente as terras mais atraentes para colonização. E ainda por cima por russos que estão a vir, reparem, de uma maneira de... aparecendo muitos outros territórios muito mais interessantes para fixação de população do que o Alasca. Do que propriamente o Alasca. Sim, nós hoje em dia, se calhar, é um pouco a nossa mentalidade, e uma mentalidade muito europeia, que é que qualquer pedaço de terra tem um valor, não é? Sim. Mas essa não era bem a mentalidade naquele tempo. Porque os meios eram limitados e, sobretudo, eu falarei disso a seguir, também não havia o valor simbólico que nós damos às terras. Bem, mas como é que daí se passou para a venda? Este é o segundo ponto que vale a pena aclarar, aquilo que tu referiste, isto é, aquela estranha atividade de um Estado andar a vender territórios sobre os quais exercia soberania, era reconhecida soberania. Sim. Hoje ninguém se lembrava de vamos ali vender os Açores aos Estados Unidos. Era o que eu estava a dizer, a questão do simbolismo, isto é, no fim, quando nós olhamos para a venda a partir do ponto de vista de, digamos, 20 ou 30 ou 40 anos depois. Portanto, isto é uma venda que acontece nos anos 60 do século XIX. Nos anos 90, muito possivelmente, já não teria acontecido. E porquê? Porque, nesse momento, os europeus estão a olhar para o mundo de uma maneira diferente. Estão a imaginar que existia aquilo que eles chamaram uma política mundial. Eles chamavam Weltpolitik. Uma política mundial. E que a importância das potências, isto é, dos grandes países, era medida pela sua presença no mundo. É isso que explica, em grande medida, por exemplo, a partilha da África, que é um continente que até aos anos 80 do século XIX está mais ou menos à margem dos interesses europeus, porque também não suscita óbvios motivos de ocupação, e que nessa altura é visto pelas potências europeias como algo que pode sustentá-las na sua presença no mundo. Esta ideia de que a grandeza de um país se mede pela sua pegada territorial, enfim, para imitar a pegada ecológica, pela sua pegada territorial no mundo. E, portanto, as potências europeias que tinham participado na expansão dos séculos XVI e XVII, mesmo aquelas
acharam que deviam continuar essa expansão, e mesmo aquelas que não tinham participado nessa expansão, como é, por exemplo, o caso do Império Alemão, enfim, o Império Alemão era um recente, mas os Estados alemães não tinham participado nessa expansão, acham que nesse momento devem adquirir colónias, portanto, isto no fim do século XIX. Isso em África, não é? Em África e na Ásia e no Pacífico também. Certo. A Alemanha também adquire uma série de ilhas do Pacífico. Ora bem, mas adquire comprando também? Ocupando. Okay. Ocupando. Quer dizer, quando nós chegamos ainda a meados do século XIX, uma parte relativamente importante do mundo ainda não está reclamada, digamos assim, a maior parte da África, por potências europeias. Isto é, quando eu digo reclamada, pode ser reclamada como administração direta, mas pode ser também como direitos de protetorado sobre países que lá existissem, mas que estavam sob a proteção de potências europeias. Certo. Portanto, é esse processo que se adensa no final fim do século XIX. Ora bem, esta venda acontece antes dessa ideia da política mundial, numa época em que ainda predomina uma ideia anterior, que é a ideia da utilidade imediata. Isto é, um território interessa ou não interessa. Neste sentido, pode-se tirar proveito desse território ou não se pode tirar proveito desse território. As grandes extensões de terra não impressionavam ninguém até meados do século XIX. Isto é, toda a gente sabia, por exemplo, que uma ilha das Caraíbas valia mais do que, enfim, todo o Alasca, quer dizer, porque uma ilha das Caraíbas produzia açúcar, era um produto que se podia exportar para a Europa, portanto aquilo tinha um valor enorme, quer dizer, do Alasca, enfim, podia-se caçar ali umas peles, trazer as peles, mas não era propriamente, não se podia fazer muito mais nada. E repare-se, esta venda não é uma venda excêntrica do ponto de vista anterior, da época anterior à sua venda. Isto é estranha depois, mas não é estranha antes. Porque já tinha havido Porque os Estados Unidos tinham-se expandido também através de compras. Uma das maiores compras que eles tinham feito, aliás, maior ainda do que a do Alasca, tinha sido a Louisiana. A Louisiana era um território que basicamente abrangia a parte central dos atuais Estados Unidos. Corresponde cerca a 15 dos atuais Estados americanos. Tinha 2,2 milhões de quilómetros quadrados. Pertencia à Espanha em 1801. A Espanha cede-o à França de Napoleão Bonaparte. Enfim, cedência assim um bocado pressionada. Sim. E Napoleão Bonaparte, bem, é um território que a França, enfim, onde a França não está nada presente. Aliás, é um território teórico, quer dizer, porque os espanhóis também não estavam presentes neste território. Era um território em que era reconhecido que a Espanha é que tinha o direito de se lá ou de explorar quase. Napoleão fica a França fica com o território, com a chamada Louisiana, e Napoleão percebe que a presença francesa na América podia levar os Estados Unidos a olhar a França como uma ameaça e a aproximá-la da Inglaterra. E nesse momento a França está em conflito com a Inglaterra. E portanto tem um interesse em afastar os Estados Unidos da Inglaterra, e por outro lado também dava jeito arranjar algum dinheiro a Napoleão para financiar as suas guerras na Europa, e aí temos em 1803 a França a vender a Louisiana aos Estados Unidos por 15 milhões de dólares. Ok. O dobro do Alasca. Mas reparem, nessa altura os Estados Unidos não tinham esse dinheiro. Os Estados Unidos não tinham dinheiro para comprar a Louisiana, tiveram de fazer um empréstimo à Inglaterra para comprar a Louisiana. A importância da compra da Louisiana em 1803 pode-se medir por este simples facto. Dobrou o tamanho dos Estados Unidos. Isto é, os Estados Unidos ficaram com o dobro do tamanho em 1803, com a compra da Louisiana, que é uma compra organizada pelo presidente Jefferson, Thomas Jefferson. Os Estados Unidos outros compraram ao México um território, que é o território, enfim, um território que fica no sul dos atuais estados do Arizona e do Novo México, cerca de 76 mil quilómetros quadrados, pequenino em relação a estas outras compras da Louisiana e do Alasca, mas do tamanho de Portugal, com um objetivo que era fazer o caminho de ferro intercontinental passar por lá, por esse território. Quer dizer, não queria que esse território ficasse no México, e o México vendeu. O México, que entretanto tinha tido uma guerra com os Estados Unidos pouco tempo antes, tinha visto os Estados Unidos anexarem-lhe uma série de território. O governo mexicano provavelmente pensou, bem, se nós não vendemos, os Estados Unidos anexam a mesma, portanto é melhor vender.
E venderam por 10 milhões de dólares, portanto também, reparem, melhor preço, muito melhor preço, exato. mas aí era... Bem, a Rússia também está num momento especial nesta altura, na altura da venda. A Rússia tinha sido derrotada pela Inglaterra e pela França na Guerra da Crimeia em 1856, falámos aqui. A Guerra da Crimeia basicamente tinha bloqueado o governo russo em termos da expansão na qual ele estava mais interessado, que era a expansão para o Mediterrâneo e para a Ásia Central. Portanto, tinha ficado aí um bocadinho parado. E havia 3 razões para a venda do Alasca. Primeiro, era um território enorme, mas que não parecia lá muito promissor. Eram as tais lontras e, meados do século XIX, as lontras já pareciam estar extintas, isto é, os caçadores tinham... Aliás, uma das razões pelas quais os caçadores avançaram pela Sibéria até ao Pacífico e depois passaram para a América, é que eles iam exterminando a caça toda por onde iam passando e, portanto, tinham necessidade sempre de ir buscar animais mais à frente. E, portanto, o Alasca, em termos daquele primeiro das caçadas, também já parecia ter dado o que tinha a dar. E era, obviamente, vender o Alasca era uma maneira também de obter alguma receita. Por outro lado, havia também um cálculo, digamos hoje, em termos de hoje, geopolítico. A Rússia ainda se via em confronto com a França e com a Inglaterra, e sobretudo com a Inglaterra. A Inglaterra está no Canadá. E a Rússia teme que num novo conflito, e havia várias áreas de conflito entre a Rússia e a Inglaterra, quer no Mediterrâneo, quer na Ásia Central. Os ingleses estavam na Índia, os russos estavam na Ásia Central e havia a zona do Afeganistão, uma zona de confronto entre russos e ingleses. E, portanto, a Rússia presumiu que num novo confronto, muito provavelmente a partir do Canadá, os ingleses iriam tomar conta do Alasca. E além disso, e qual era o perigo disso? Não era tanto perderem o Alasca, era os ingleses de repente, se tomassem o Alasca, ficavam vizinhos da Sibéria. Isto é, ficavam vizinhos da Sibéria. E eles na altura os russos, vizinhos americanos. Até porque os americanos tinham apoiado a Rússia na Guerra da Crimeia. Portanto, eles viam os americanos como, enfim, mais próximos, mais simpáticos para a causa as voltas que havia da Rússia. E além disso, havia também outra razão, que já aqui referimos também, que é a Rússia tinha, por exemplo, nesta mesma altura, em meados do século XIX, ocupado um grande território na região do rio Amur, na China, na Ásia, e parecia muito mais interessante, enfim, para ocupar e explorar do que propriamente o Alasca. E daí a ideia da venda do Alasca, que começou logo a ser discutida pelo governo russo em 1857, portanto, logo a seguir à Guerra da Crimeia, em 1857. Porquê é que não foi vendida logo? Bem, porque houve uns primeiros contactos com os Estados Unidos, mas depois os americanos estiveram ocupados com a Guerra Civil Americana entre 1861 e 1865. Bem, e essa é uma das razões pelas quais a compra do Alasca, do ponto de vista dos americanos, não foi uma coisa tão recebida com tanta alegria como se pode imaginar. Aliás, já em 1803, a compra da Louisiana não tinha sido, curiosamente. Porquê? Porque tinha levantado problemas constitucionais, tinha sido um negócio feito pelo Presidente dos Estados Unidos em segredo, e havia a dúvida sobre se o Presidente dos Estados Unidos tinha autoridade para andar a comprar terras em nome dos Estados Unidos. Quer dizer, havia isto na Constituição que não era claro e, portanto, houve ali uma discussão no Congresso sobre isso. Bem, em 1867, quais eram as dúvidas? As dúvidas é que os Estados Unidos tinham saído da Guerra Civil, em 1865. E, portanto, muitas dívidas. 7 milhões de dólares, podia não parecer muito hoje, mas era bastante dinheiro para investir. Aliás, ainda há pessoas, uns economistas, que continuam a fazer cálculos a partir dos 7 milhões de dólares e em função da receita fiscal que o Estado americano tem retirado do Alasca e das despesas que lá tem feito, e continuam, e há quem defenda que aquilo foi um mau negócio, isto é, que ainda os Estados Unidos ainda não recuperaram o dinheiro que gastaram na compra do Alasca, que isto é, que absorveu sempre mais recursos do que deu ao governo americano. Obviamente estamos a falar de receita fiscal, não dos proventos que companhias e empresas privadas tenham retirado do Alasca. Muito bem. Se calhar interrompíamos aqui, Rui, o nosso tempo acabou. Eu não sei se tu ainda queres adiantar alguma coisa sobre o Alasca antes de passarmos ao
próximo tema, mas Ainda vamos. vemos isso já a seguir. Até já. Olá, sejam bem-vindos então a esta segunda parte de E o Resto da História. Estávamos a falar do Alasca. Ainda queres fazer uma nota final? Sim, vamos só Rui? acabar. Estamos a falar das razões pelas quais os americanos, alguns americanos, não ficaram muito entusiasmados por aquilo que eles parecem um com a magnífico compra. negócio. Sim. A outra razão era porque também o Alasca não parecia ter nada de interessante. Certo. A população russa abandonou o território. Não havia americanos para o Alasca. substituir. Só na década de 90, isto é quase 30 anos depois, é que há uma corrida Na ao década ouro de no 90 do Alasca. século XIX, não é? Do século XIX. Há uma corrida ao ouro no Alasca e, portanto, aí aumenta. Só em 1968, já no século XX, é que há a descoberta de petróleo. E, portanto, em 1867, aquilo que alguma imprensa diz, e que acusa o presidente Andrew Johnson de ter feito, é ter comprado um jardim de ursos polares. Quer dizer, isto foi isso que comprou, um jardim de ursos polares, quer dizer, uma loucura, quer dizer, isto era uma loucura, quer dizer, esta compra. Além disso, há também quem acha que, isto é um argumento interessante, quem acha que precisamente porque o Alasca ia ser o primeiro grande território dos Estados Unidos que não era contíguo aos outros territórios dos Estados Unidos, ia aparecer uma colónia. Ok. E os Estados Unidos, diziam alguns, não deve ter colónias como os europeus. Isto é, deve ter uma massa homogénea de territórios juntos uns aos outros e não uma colónia. Bem, o que é que aconteceu no Alasca no dia 18 de outubro de 1867, quando foi entregue pela Rússia aos Estados Unidos? Primeiro baixou a bandeira russa, subiu a bandeira americana e o Alasca perdeu 12 dias. Quer dizer, 12 dias. Porquê? Porque o calendário mudou, quer dizer, mudou do calendário juliano, que é usado pela Rússia, para o calendário gregoriano, que passou, portanto, do dia 6 para o dia 18 de outubro de 1867. Ou seja, os habitantes do Alasca no século XIX ficaram 12 dias mais novos. Exatamente. Muito bem. Ok, ótima história de facto. Mudando então de tema, Rui, entre abril e junho de 1982, faz agora 40 anos, a data redonda, o Reino Unido e a Argentina envolveram-se num conflito que ficou conhecido como Guerra das Malvinas, a Guerra das Falklands, para quem acompanhou o conflito através da imprensa anglo-saxónica, que teve no seu centro um pequeno arquipélago no Atlântico Sul, com pouco mais de 3 mil habitantes, que a Argentina considerava, então, e que considera ainda hoje, seu território, dada a proximidade geográfica, mas que o Reino Unido reclama como seu, argumentando que os seus habitantes são, em primeiro lugar, descendentes de colonos britânicos do século XIX. O conflito entre os dois países durou 74 dias do ano de 1982, sem guerra declarada, mas com combates efetivos e violentos no mar e no ar, que causou algumas centenas de mortos dos dois lados. No final, as tropas britânicas venceram, o que muito provavelmente levou à reeleição de Margaret Thatcher, que já que sem a Guerra das Malvinas, a sua popularidade teria provavelmente cedido à crise económica que então se vivia. E, portanto, Rui, achas que consegues falar-nos um pouco dessa estranha Guerra das Malvinas, a começar pelas razões que levaram a Argentina a invadir umas pequenas ilhas com apenas 3 mil habitantes? Qual era o interesse argentino nas Malvinas? Quer dizer, nós passámos de um momento em que Estados estavam a vender uns aos outros milhões de quilómetros quadrados por um tempo em que se matam e fazem guerra uns aos outros por 12 mil quilómetros quadrados e 3 mil habitantes, uma coisa lá no... Bem, pouco mais de 100 anos depois. Porquê é que a Argentina resolveu invadir? Este é talvez o primeiro mistério. E a explicação é só uma. Tal como não tinha passado pela cabeça de ninguém que a Argentina invadisse, provavelmente não passou pela cabeça do governo argentino que a Inglaterra reagisse à invasão. E para perceber uma coisa e outra, não vale tanto a pena examinar a questão das Falklands, mas perceber quem é que estava no poder na Argentina e na Inglaterra em 1982. Na Argentina, em 1982, há 40 anos, o poder pertencia a uma junta militar. Portanto, a Argentina era uma ditadura militar. Tinha saído de um golpe de Estado do exército em 1976, quando eles tinham derrubado, enfim, mais uma das versões do regime peronista,
dirigido por uma segunda viúva do general Perón. O grande problema da Argentina em 1976 era uma subversão armada conduzida pela extrema-esquerda e também um processo inflacionista extraordinariamente grave. Isto é um desequilíbrio, uma desordem total das finanças públicas. E o que a ditadura militar faz nos anos seguintes é, sobretudo, uma guerra suja, a chamada guerra suja, contra o terrorismo esquerdista, em que valeu tudo. Isto é, eles usaram prisões em massa, tortura, execuções dos chamados desaparecidos, milhares de desaparecidos. Esta ditadura militar argentina, nesta altura, não era um fenómeno estranho. Uma grande parte da América Latina estava sob ditaduras militares, nomeadamente o Chile, ao lado, a ditadura do general Pinochet. O Brasil, também, uma ditadura militar desde 1964. O Uruguai, e em alguns desses países também havia guerras sujas, extraordinariamente violentas. Portanto, a Argentina, digamos que estava ali bem encaixada numa parte do continente americano, que eram ditaduras e este género de guerras subversivas que depois o poder reagia de uma maneira brutal. Ora bem, o que é que levou a junta militar a lembrar-se das Malvinas? Das Ilhas Falklands? Bem, as coisas não estavam bem dentro da Argentina. Em dezembro de 1981 tinha havido uma espécie de golpe de Estado dentro do golpe de Estado e os generais tinham substituído uns aos outros. As coisas não estavam a correr bem, sobretudo economicamente, enfim, havia uma grande contestação também da própria legitimidade da junta militar. Vem um novo líder, o general Leopoldo Galtieri, e depois tinha um segundo em comando, que era o almirante Anaya, o Galtieri está confrontado com aquilo que o governo da ditadura militar tinha estado, as dificuldades com que já tinha tido antes. Isto é a obrigação de cortar despesas, de vender empresas do Estado, isto é para tentar equilibrar as contas públicas. Ele faz uma pequena experiência de aliviar um bocadinho a repressão, talvez para conseguir atrair mais gente para junto à ditadura militar. E o único resultado é haver imensas manifestações contra a ditadura militar, portanto, um aumento da contestação da ditadura militar, e muito provavelmente a guerra deve-lhe ter surgido como a possibilidade de suscitar um movimento patriótico na Argentina, o que de facto tem resultado, isto é, há um resultado mesmo. Há essas, de repente, onde havia manifestações contra a ditadura militar, há manifestações patrióticas a favor da reocupação, enfim, da reocupação das Falklands. A questão não era clara, tu fizeste referência... reocupação? Vais explicar agora um bocadinho, então. Sim. Os primeiros a chegar ao arquipélago, e o arquipélago são basicamente duas grandes ilhas, West Falkland e East Falkland. East Falkland é onde está Stanley, a capital. Portanto, há estas duas grandes ilhas e depois há mais 776 pequenas ilhas. Portanto, uma coisa enorme, num total de 12 mil quilómetros quadrados. Fica a cerca de 500 quilómetros da América do Sul, portanto, neste caso da Argentina, da costa da Argentina, que é a mais próxima. E foram os ingleses, em 1690, os primeiros a chegar às essas ilhas, que eram desabitadas, não é? Mas não foram os ingleses os primeiros a povoá-las, foram os franceses. Os franceses foram os primeiros em 1764, quase 70 anos depois. Aquilo não parecia ter muito interesse também. Portanto, é os franceses que estabelecem lá um pequeno povoado. E 2 anos depois cedem esse pequeno povoado à Espanha. A Espanha que está na Argentina. Isto é, a Argentina então é uma província ultramarina espanhola. Em 1766, os franceses cedem à Espanha, mas é o mesmo ano em que os ingleses voltam e estabelecem uma colónia, isto é, um pequeno entreposto nas ilhas que eles chamam Falklands. Não ficam lá durante muito tempo. 12 anos depois, ou 8 anos depois, em 1774, os ingleses saem outra vez. Não está lá ninguém. Até 1811, quando os espanhóis estabelecem lá outra vez o entreposto. Quer dizer, portanto,
enfim, é uma espécie de... Aquilo é deixado, abandonado durante imenso tempo, e depois vêm uns, vêm outros, assim, pequenos, estabelecem pequena coisa, etc. Portanto, as ilhas, portanto, estão abandonadas, e depois quando a Espanha é obrigada a retirar da América do Sul no princípio do século XIX pelos movimentos independentistas contra a presidência, contra a soberania espanhola, as ilhas são abandonadas e em 1823 aparece um aventureiro alemão em Buenos Aires, a Argentina então já é independente, e diz, bem, está ali aquelas ilhas, eu posso ocupá-las e explorá-las. E o governo argentino diz, sim senhor, faça o que quiser com as ilhas, vá para lá. E portanto vai para lá um aventureiro alemão que se vai lá estabelecer. Ao mesmo tempo, 10 anos depois, aparecem outra vez os ingleses. Portanto, os ingleses andam sempre a ir e vir. E em 1832, os ingleses voltam e aí sim tentam ocupar mesmo as ilhas, trazem povoadores, colonos, pastores escoceses, que depois vão fazer experiências e desenvolvem aquilo que vai ser a principal atividade económica das ilhas das Ilhas Falkland durante muito tempo, que é a criação de carneiros e a produção de lã para exportação. A Argentina, durante imenso tempo, deixou, enfim, não levantou muito a questão, e é só em meados do século XX, portanto, volta de 1950, que o ditador Perón começa a reclamar outra vez as Ilhas Falkland como parte da Argentina, isto é, dizendo que é território argentino. Porque todos tinham bons argumentos. Porquê? Porque a Argentina reclama-se como sucessora do Império Espanhol naquela zona e, portanto, reclama em nome dessa sucessão. Portanto, não é, quer dizer, quando nós olhamos para a história das Falklands, é difícil dizer, não, é deste, é daquele. A verdade é esta. De facto, são os ingleses que ocupam e colonizam as Falklands desde os anos 30 do século XIX. E, portanto, os habitantes das Falklands são descendentes de colonos britânicos, escoceses, que lá se fixaram. E há um ponto importante, é que os habitantes das Falklands estão mais interessados em ser ingleses do que argentinos, não é? É um ponto, exatamente. É um ponto fundamental. E esse foi o grande problema, porque, de facto, a Argentina, a partir dos anos 50, faz alguma pressão para obter as Falklands, e os governos britânicos não parecem resistir muito. E entre 1966 e 1968 parece que o governo britânico estava inclinado para transferir as ilhas para a Argentina. Qual era o problema? Precisamente esse. Isto é, os 3.000 habitantes das Falklands, descendentes destes pastores escoceses, não querem ser argentinos, querem continuar a ser britânicos. São eles que começam a fazer uma campanha para as Falklands permanecerem britânicas. Os argentinos não devem ter dado muita importância a isso, isto é, 3.000 habitantes, e devem ter julgado em 1982, quando tomaram a decisão de invadir, que muito provavelmente não iam ter grandes dificuldades. Não iam ter dificuldades militares. Os britânicos tinham 68 fuzileiros nas ilhas, 68, era uma pequena guarnição, nada, e portanto eles pensaram, bem, nós vamos ocupar e não vai haver resposta. E isto não estava completamente mal visto, quer dizer, a Inglaterra tinha passado os 30 anos anteriores, 1982, a retirar de todo o lado, isto é, da Índia em 1947, do Médio Oriente e da África nos anos 50 e 60, e isso tinha sido acompanhado em Inglaterra por um enfoque completamente diferente, que já não é o Império, que é o Estado Social, um Estado Social que gera imensas despesas, que gera imensa inflação a partir dos anos 60. A Inglaterra, nos anos 70, tem grandes problemas, tem grandes déficits orçamentais, tem uma grande inflação, tem as tais greves e conflitos sindicais. A Inglaterra é uma espécie o homem doente da Europa. A Inglaterra em 1976, tem de recorrer ao Fundo Monetário Internacional, tal como Portugal recorre em 1978. O Reino Unido recorre antes para sanear as suas finanças. Portanto, isto dá a ideia, não dá a ideia propriamente de uma potência muito saudável, e, portanto, até por aí
imaginou a Argentina, provavelmente, que também estava com problemas, mas imaginou que não estava propriamente a meter-se com alguém que estivesse completamente sem nada que fazer e para poder dar toda a atenção às Falklands. Mas Margaret Thatcher foi de outra opinião. Em 1979, o Reino Unido tinha eleito Margaret Thatcher, a primeira mulher primeiro-ministro, líder do Partido Conservador desde 1975, e o que é que Thatcher se tinha proposto fazer? Thatcher tinha-se proposto precisamente inverter este declínio em que o Reino Unido tinha caído, enfim, do ponto de vista de muitos, desde o pós-guerra, desde depois da Segunda Guerra Mundial. Perdendo o Império, estava a perder a sua importância económica, desindustrialização e por aí fora. E Thatcher aposta no equilíbrio das contas públicas, isto é, no saneamento das contas públicas e na liberalização da economia. Ora bem, mas o que é que acontece? Num primeiro momento, o que acontece é uma maior crise económica. O desemprego aumenta, há mais inflação também. Ela equilibra as contas públicas e há mais inflação. Bem, como é que isto acontece? Bem, porque ao mesmo tempo também fez um relaxamento do controle dos preços, acabou com o controle dos preços, portanto, liberalizou os preços e os preços também subiram. Portanto, as dificuldades são muito grandes e até suscitam, em determinado momento, em 1981, começam a suscitar dúvidas até entre os conservadores e dentro do seu próprio governo, se estas políticas de liberalização económica, de equilíbrio das contas públicas, fazem sentido ou não fazem sentido. E em 1980, quer dizer, as dificuldades da Inglaterra eram suficientemente grandes para o próprio governo de Thatcher ter admitido que podia ceder as ilhas à Argentina, única e exclusivamente por causa das despesas com a manutenção das ilhas. Isto é, talvez pudesse... Portanto, há aqui todo um ambiente que permite explicar o cálculo da ditadura argentina para avançar sobre as Falklands ou as Malvinas, como os argentinos lhes chamavam. Mas então o que é que se passou? O que é que se passou para que a reação acabe por ser uma reação de defesa das Falklands, que nem sequer era uma decisão fácil, porque estamos a falar da defesa de um território que fica a uma enorme distância da Grã-Bretanha e onde a Grã-Bretanha não tem bases suficientemente grandes, nem forças para acorrer imediatamente. Certo. Isto é, tem de enviar as forças para lá. O que é que se passa? Bem, há quem diga, bem, a Thatcher estava com estas dificuldades e então fez como os argentinos. Aqui uma ocasião de guerra, vamos aproveitar a guerra para ir ganhar uma eventual eleição. Não parece que seja que a reação de Thatcher perante a invasão da Argentina, a invasão das Falklands, tenha sido meramente oportunista. E eu creio que até se tivesse sido não teria dado resultado, porque o establishment, isto é, a elite política britânica teria resistido a um mero aproveitamento cínico. Acho que foi genuíno. Thatcher convenceu-se de que o que estava em jogo nas Falklands era também aquilo que a fazia seguir aquelas políticas económicas e financeiras na Inglaterra, isto é, o declínio da Grã-Bretanha. Ela percebe a ousadia argentina como o resultado de uma percepção dos problemas da decadência do Reino Unido. E vê na guerra também a necessidade de afirmar a viragem que ela quer representar dentro do Reino Unido. Ela diz que as suas políticas económicas e financeiras vão relançar o Reino Unido, vão dar outra vez ao Reino Unido a sua importância, a sua grandeza, a sua dignidade que tinha perdido até então. E, portanto, a defesa das Falklands, a defesa da soberania sobre as Falklands, faz parte também deste esforço para afirmar a confiança no Reino Unido e, portanto, é uma parte importante, pode-se quase dizer como uma parte importante também das suas políticas de reforma no Reino Unido. Portanto, digamos que a restauração e aquilo que ela vê como restauração da importância do Reino Unido passa pela defesa, pela recuperação das Falklands. E depois a Inglaterra tinha meios para isso. Que era outra.
A Inglaterra tinha meios para isso, mas nós já não temos tempo. mais tempo. Para quem nos está a ouvir em FM, nós vamos continuar esta conversa em podcast, como habitualmente. Para quem nos está a ouvir no carro, nós voltamos para a semana. Até lá. Para os outros, continuamos com a nossa conversa. Então, Rui, força. Bem, e depois eu estava a dizer, portanto, havia a defesa das Falklands levantavam problemas logísticos muito grandes, mas apesar de tudo, eu estou a falar da Inglaterra, que nós falamos de Inglaterra, devia estar a falar do Reino Unido, mas perdoar-me-ão isso. O Reino Unido, ou a Inglaterra, ainda tinha meios militares para isso. Consegue reunir uma task force, uma força de combate, que envia para o Atlântico Sul. Vão 2 porta-aviões e vão mais 125 navios, entre barcos de guerra e barcos de transporte. Portanto, uma força bastante grande. E o mais interessante da guerra, para além depois do seu aspecto militar, que vamos referir brevemente, é que colocou problemas de opção a muita gente. Fora da Argentina e do Reino Unido. Em primeiro lugar, aos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham na junta militar argentina um aliado fiel. Era um aliado dos Estados Unidos na luta contra a subversão comunista na América Latina. É verdade que a Inglaterra era uma aliada dos Estados Unidos na Europa, na Guerra Fria. Mas como é que os Estados Unidos estão com dificuldade para desempatar e fazem um grande esforço de mediação a ver se conseguem arranjar um acordo entre a Argentina e o Reino Unido. Aliás, para desempatar a favor da Argentina, havia a questão de os Estados Unidos, desde o século XIX, recusarem-se a admitir intervenções militares europeias nas Américas. Portanto, isso era uma linha vermelha para os Estados Unidos, não admitia que potências europeias... Enfim, já tinha sido ultrapassado no México, a França tinha feito uma intervenção, mas isso era feito durante a Guerra Civil Americana, portanto, passou então. Mas os Estados Unidos não consentem, mas a verdade é esta, o cenário europeu era muito importante para os Estados Unidos, era mais importante para os Estados Unidos na Guerra Fria, e o Reino Unido era um aliado mais importante do que a junta militar argentina, e, portanto, Ronald Reagan, o presidente dos Estados Unidos, acaba por optar por estar do lado da Inglaterra. O mesmo faz a França. A França tinha grandes interesses na Argentina. Uma parte substancial do material militar argentino, o melhor material, era francês. Querem aviões, querem mísseis, os famosos mísseis Exocet e os aviões Mirage, que eram fornecidos pela França. E Mitterrand, também era o presidente de França, também acaba por tomar o partido do Reino Unido e até treinar pilotos ingleses para combater contra os aviões franceses. Isto é, eles perceberem como é que os aviões franceses, quais eram as possibilidades, e, portanto, eles são treinados em França. Ao mesmo tempo, parece que havia também uma pequena equipa francesa a dar apoio técnico aos argentinos na Argentina. Os franceses, como habitualmente, aliás, há uma entrevista a um ministro britânico já depois que lhe perguntam, mas estavam à espera disto da França? Eles estávamos à espera, obviamente, disto da França, de Estados dos dois lados, mas enfim, mas a França, apesar de tudo, publicamente apoia. Mas eram tempos de Guerra Fria e a União Soviética. Isso é o lado mais interessante deste tomar partido. Durante anos, a União Soviética, e com ela uma grande parte da esquerda intelectual ocidental, tinha feito campanhas enormes contra as ditaduras militares latino-americanas. Ditaduras militares que eram mantidas pelos Estados Unidos, que perseguiam as esquerdas e perseguiam os comunistas em particular. Isso era o caso da ditadura de Pinochet, enormes campanhas desde 1973. Era também o caso da ditadura argentina, que aliás foi a mais sanguinária de todas as ditaduras da América Latina, como deve ter feito mais 10 vezes os mortos de Pinochet. Quer dizer, portanto, a guerra na Argentina, a guerra suja na Argentina contra os guerrilheiros de esquerda tinha sido das mais violentas. Portanto, havia esta grande campanha das esquerdas e da União Soviética e de Cuba, todas contra as ditaduras militares e especialmente contra a ditadura militar chilena e contra a ditadura militar argentina. E o que é que acontece? Há a guerra, portanto, enfim, apoiar...
deveriam continuar coerentemente a condenar as Sim. ditaduras militares argentinas. Não, E com o a Guerra lado da Fria, Grã-Bretanha. a Guerra Fria prevalece e a União Soviética vai apoiar a Argentina. Aliás, vai apoiar a Argentina até com informações satélite. Cuba e também a Nicarágua, que tinha então se tornado também um regime pró-soviético, também apoiam a Argentina. E de repente temos muitos comentadores de esquerda e comunistas que tinham durante anos condenado a ditadura militar argentina, os seus mortos, a sua repressão, a tortura, etc, etc, de repente a apoiar a junta militar argentina. Eu ainda me lembro de uma entrevista do José Cardoso Pires, que era um escritor português de esquerda, e que dá uma entrevista nessa altura, em 1982, 83, 84, por aí, em que ele diz que não conseguiu perceber muitos dos seus correligionários intelectuais de esquerda, de repente, a apoiarem a ditadura militar argentina, quando a ele parecia uma completa obscenidade. Aliás, mesmo no Reino Unido, uma parte da imprensa, a imprensa mais de esquerda, não é entusiasta da guerra. E, portanto, fica na retórica que dá origem àquela famosa cena de Margaret Thatcher perante os jornalistas, quando ela dá notícia de uma vitória britânica e eles recebem aquilo assim friamente e ela diz rejoice, rejoice, quer dizer, alegrem-se, alegrem-se, quer dizer, quando eles estão ali todos assim com um ar estranho. Bem, a guerra em si começou no dia 1 de maio com um ataque aéreo britânico ao aeroporto de Stanley e durou até 14 de junho, quando finalmente a rendição, quando a guarnição argentina se rendeu. Isto tudo porque já tinha havido uma invasão argentina e, portanto, não, os argentinos a Argentina ocupa, tem 13 mil homens, coloca 13 mil homens nas Ilhas Falklands. Quer dizer, tem possibilidades tinha armas, tem possibilidades de ganhar, tem armas para isso. Não precisa destruir a frota britânica toda, mas basta-lhe causar danos suficientes para obrigar o Reino Unido a reconsiderar. Isto é, porque não pode fazer uma segunda expedição se a primeira expedição tivesse falhado. Certo. E, portanto, bastava-lhe isso. Isto é, impedir o desembarque britânico, causar danos, sobretudo, por exemplo, atacar os porta-aviões. A Inglaterra não tem muitos, portanto bastava danificar os porta-aviões para limitar a capacidade britânica de projetar poder aéreo no Atlântico Sul, portanto bastava-lhe fazer isso. Este é uma guerra a sério, é o maior confronto aeronaval moderno desde a Segunda Guerra Mundial. E com uma logística bastante complicada. Curiosamente, nunca foi declarada a guerra entre os dois países. Foi declarada uma zona de guerra. Certo. Portanto, a Argentina e a Grã-Bretanha não estiveram em guerra, mas tiveram uma zona de guerra. Certo. Declararam uma zona de guerra. Os dois países declararam uma zona de guerra. E portanto, há baixas mesmo. Quer dizer, os britânicos tiveram 255 mortos, perderam 2 destroyers, perderam 2 fragatas, 10 aviões. Os argentinos tiveram 649 mortos, perderam um cruzador, o cruzador Belgrano, perderam um submarino, perderam 35 aviões. Portanto, há mesmo guerra. As ilhas foram minadas pelos argentinos para defesa. Só em 2020, portanto há 2 anos, é que foram declaradas livres de minas. Mas a Inglaterra acabou por predominar, por prevalecer em 14 de junho, através de uma, enfim, não foi necessariamente apenas superioridade de meios, é também até de uma certa valentia e de um certo engenho no combate, e de alguma sorte também, e em 21 de maio os comandos britânicos desembarcam na ilha principal, cerca de 4 mil comandos britânicos, mas ainda há combates sérios até conseguirem a rendição da guarnição argentina. Bem, que impacto é que isto tem nos dois países? Na Grã-Bretanha há eleições no ano seguinte. As eleições só deviam ser em 1984, ou só tinham de ser em 1984, mas o governo Thatcher marca-as para junho, para um ano depois do fim da guerra, junho de 1983, e ganha uma das maiores maiorias que alguma vez houve na história eleitoral britânica. É uma vitória enorme, e é uma vitória que para muitos foi decisiva e foi muito determinada pela guerra. E de uma certa maneira, o bom resultado que o governo de Thatcher tem na guerra, isto é a vitória, Sim,
de alguma maneira dá uma espécie de chance à política de reformas que Thatcher estava a seguir. É uma política de reformas baseada, lembro, corte de despesa, privatizações, redução do poder dos sindicatos. Ao princípio, isso causa imensa contestação, até porque o desemprego subiu, os sindicatos reagem com greves ainda maiores. E a prosperidade, isto é, os bons resultados desta política só se começam a ver mais tarde. Isto é, a grande prosperidade dos anos 84, 85, 86 e até que levam depois a 87 a Thatcher ganhar outra vez. Mas não é claro que sem a guerra a prosperidade só por si tivesse levado os eleitores a aderir a este programa de liberalização da economia, que depois vem a ser modelo para reformas em outros países europeus. E, portanto, a guerra, digamos que foi importante para dar a um governo que não era propriamente muito popular em 1982, dar-lhe a possibilidade de, com maior confiança, ir para eleições em 1983, convicto que as pessoas não estariam só a pensar em desemprego e na austeridade para votar. E na Argentina? E na Argentina o efeito é também muito importante. Provoca a demissão de Galtieri, logo em 18 de junho de 1982, portanto 4 dias depois da rendição, e a queda da ditadura militar em 1983. E a queda da ditadura militar argentina é o começo, é uma espécie de dominó. Inicia um processo de democratização na América do Sul, a ditadura no Uruguai cai 2 anos depois, em 1985. É também o ano em que acaba a ditadura militar no Brasil, e a ditadura militar do Chile também acaba em 1990, ou seja, desaparecem as ditaduras militares emblemáticas da América Latina e, de alguma maneira, a guerra acelerou esse processo. Portanto, esta guerra das Falklands foi também fundamental para a chamada, aquilo que veio a ser chamado depois, na década de 90 do século XX, a terceira vaga da democratização do mundo, em que entra também Portugal, a Grécia, a Espanha na Europa. Uma última questão, só para referir, tu já fizeste essa referência, mas vale a pena sublinhá-la outra vez, é a posição da Grã-Bretanha perante a questão das Falklands. A Grã-Bretanha, em 1982, portanto, o governo explica a sua reação militar como a reação a uma invasão de território sob a sua administração. Portanto, isso dava, de acordo com a Carta das Nações Unidas, o direito de defender. Mas nunca foi para o Reino Unido uma questão de solo, isto é, de ocupação do território. A questão tem a ver com a vontade da população. Isto é, os 3.000 habitantes das Falklands querem continuar a ser britânicos e não querem ser argentinos. E percebe-se bem quando se tem em conta as ditaduras e as bancarrotas da Argentina, mas também o facto destes habitantes das Falklands serem descendentes de britânicos. Culturalmente. Portanto, são escoceses, ingleses, irlandeses e por aí, galeses, aliás, e por aí fora. Portanto, é o argumento que o Reino Unido usa também na Irlanda do Norte. Isto é, a vontade da maioria da população é manter-se no Reino Unido, e em Gibraltar também, perante as reivindicações da Espanha, é também a ideia de que a população de Gibraltar quer continuar a estar associada ao Reino Unido, e assim parece que é, pelo menos nas Falklands. Em 2013 há um referendo e 99,8% dos habitantes votaram para permanecer britânicos. E, portanto, é essa a base, que é uma base diferente de argumentos usados por outras potências europeias em relação a outros territórios, que é mais um direito de ocupação do solo. Aqui está associado à vontade livremente expressa dos seus habitantes que querem permanecer no Reino Unido. E têm autogoverno, etc., mas fazem parte do Reino Unido, são cidadãos britânicos. Muito bem. Assim e termina este episódio de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá. Para quem nos está a espreitar aqui no vídeo, Rui, tens um livro para recomendar aqui sobre a questão das Falklands? É um livro que não é exatamente sobre a questão das Falklands, porque é um livro sobre os conservadores, sobre o Partido Conservador britânico, escrito por Alan Clark, que era um
secretário de Estado no governo de Margaret Thatcher nesta altura. O livro é extraordinariamente interessante porque creio que aborda a história dos conservadores britânicos do ponto de vista que interessa à compreensão da sua política nas Falklands e noutros territórios. Tem 4 ou 5 páginas, mas são 4 ou 5 páginas luminosas sobre as Falklands que remetem para esta ideia... o subtítulo, os conservadores e o Estado-nação, digamos, sintetiza essa ideia de que, de facto, o Partido Conservador na Grã-Bretanha é também um partido nacional e que a questão das Falklands tocava aos britânicos também desse ponto de vista. Ele diz mesmo, se Margaret Thatcher não tivesse tomado a decisão de defender as Falklands, provavelmente teria caído por causa das Falklands e não por causa das questões económicas. Isto é, ele achava que essa questão, em 1982, se tinha tornado a questão central. Ele escreve imensamente bem. Tem também um outro livro muito interessante, que são os seus diários do tempo de governo, em que também foca, também trata da questão da guerra e é extraordinariamente divertido. Ele tem muito sentido de humor, escreve muito bem, é muito cético e, portanto, não é de ilusões nem de entusiasmos. É uma leitura agradável, uma leitura interessante. Muito bem. Então vá. Até à próxima.